Oi, galerinha! Hoje vamos falar sobre crença limitante. Pensa numa coisa para atrasar as nossas vidas. Se você não sabe o que é crença limitante, você está chegando agora, deixe seu comentário e eu vou te explicar um pouco mais, ou de repente a gente grava um novo material sobre isso. Hoje nós vamos falar especificamente sobre uma crença que eu tinha. Desculpa, tenho 37 anos, eu acho que toda a minha vida isso teve embutido dentro de mim e só agora eu consegui tomar consciência disso. A crença, ela é imputada nas nossas mentes por uma figura de autoridade, sua mãe, o seu pai, o pastor da igreja que você frequenta, professores. Ela vem de uma figura de autoridade, por isso ela tem tanto peso nas nossas vidas. O que aconteceu comigo a vida toda foi o seguinte: para mim tudo sempre foi muito difícil, muito sacrificoso, sabe? Eu percebia que coisas assim, coisas simples do dia a dia, tipo, se eu ia limpar a minha casa, organizar as coisas, né? Minha casa é pequena. E as pessoas falavam assim, nossa, em 2 horas eu resolvo tudo isso aqui. E eu costumava levar o dia todo. Eu varria num cantinho e tinha que juntar aquilo, e erguia as coisas e tinha que devolver de volta. E uma coisa que era simples, para mim aquilo se tornava tão sacrificoso, tão difícil, que levava o dia todo. E esse padrão me perseguiu a vida toda, em todas as coisas que eu fui fazer. Sempre tudo foi muito difícil e muito sacrificoso, ao ponto de me exaurir e eu não consegui concluir quase nada do que eu começava a vida toda. Recentemente, quando eu comecei a gravar os vídeos, caramba, aquilo para mim era quase impossível. Eu cheguei a levar um dia todo com o processo de gravar e editar um vídeo de 5 minutos. Porque o que eu não conseguia fazer, eu tinha que abrir um vídeo do YouTube com uma explicação, e aquela explicação levava a um outro vídeo, e outro, e outro, e outro, e de repente o dia todo se passou e eu não consegui concluir aquele vídeo de 5 minutos da maneira que eu desejava. Hoje, quando eu entendi que havia uma crença embutida dentro do meu subconsciente sobre tudo tem que ser muito difícil e muito sacrificoso. O que acontece? Como é que essa crença foi colocada dentro de mim? Eu fui criada pela minha mãe e realmente a vida para nós duas, né, para ela principalmente, sempre foi muito difícil. Minha mãe me criou sozinha. Ela é uma pessoa que trabalhou na roça por muito tempo, com enxada o dia todo, debaixo do sol, sobre muito sacrifício mesmo, sobre muita dificuldade. E claro que eu aprendi olhando o exemplo dela, né, de que tudo tinha que ser difícil, mas isso tudo se concretizou dentro de mim quando eu comecei a aprender que se eu não fosse difícil e sacrificoso, o que viesse de maneira fácil e em grande quantidade era desonesto. Então eu não quis ser desonesta, jamais. E vem também um pouco de honrar, né? Honrar o pai e a mãe, honrar a mãe que te criou sozinha, né? E então eu comprei isso, registrei lá num lugar muito escondido do meu subconsciente, de que se não fosse difícil e sacrificoso, de que se fosse fácil não era bacana, e na maioria das vezes o que era fácil era desonesto. Então eu comprei isso para mim, e todas as coisas que eu ia fazer que eram literalmente simples, eu conseguia tornar elas difícil e sacrificoso, né? Porque havia um padrão rodando no meu subconsciente de que tudo era difícil. Se não fosse difícil, era desonesto. E como é que isso acontece? O que isso implica na vida da gente, né? Implica o seguinte: não tem nada de errado na minha mãe ter esse estilo de vida. Minha mãe é ariana, do signo de Áries,
do fogo, ela é realmente a ação, tem que fazer, ela veio ao mundo com esse potencial, né? Ninguém consegue ficar parado perto dela, ela levanta todo mundo e vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E isso é maravilhoso, isso é incrível. Só que isso funciona na vida dela, não funcionava na minha. E como eu queria pertencer, né, e queria... você quer pertencer àquele ambiente. Eu imagino da seguinte maneira, imagina um carrinho pequenininho, seus familiares ali dentro, e eles estão todos acomodadinhos, eles são redondinhos. E eu era o ser quadradinho. Esse ser quadradinho quer pertencer àquele ambiente. E aí eu tentava me encaixar ali, tentava entrar ali, mas eu era quadrado, eu não era redondo. E pedaço de mim ficava de fora. Aí o que você faz? Você corta seu braço, você corta sua perna, para você caber naquele sistema e pertencer àquele meio. O que eu percebi na minha vida quando eu entendi isso? Eu percebi que o contrário da minha mãe, que tenho que fazer, ela é ação, ela é fogo, ela é movimento, ela tem que estar fazendo. Se ela passar o dia todo trabalhando, para ela é ótimo, para ela não é bacana quando ela não tem o que fazer. E eu sou a criação, eu crio 4 projetos simultaneamente e eu quero fazer todos eles porque são projetos incríveis. Mas quando eu começava a fazer o primeiro projeto e tinha esse padrão de tem que ser difícil e isso me levava a detalhezinho e presa, sabe, a coisas que não fazia sentido, aquele processo se tornava exaustivo, eu não conseguia concluir aquele trabalho e os outros 3 que estavam, né, na minha mente, eu acabei com o passar do tempo desistindo. Projetos incríveis que passaram pela minha vida, eu acabei desistindo por não concluir a etapa número 1, né? Me exauria ali naquele processo e não dava continuidade no restante. Quando eu percebi que isso era um padrão, estava dentro de mim, né, rodando de tem que ser difícil, tem que ser difícil, tem que ser difícil. Se não for difícil, se vier fácil e em grande quantidade, pode ser desonesto. E você não quer ser desonesto, né? Foi só olhar para isso, entender que isso era uma crença rodando dentro de mim. Que honrar o meu pai, honrar a minha mãe, não tem a ver com entrar dentro desse carrinho e estar ali junto com eles. Honrar eles é simplesmente respeitar eles pelo incrível que eles são, né? E saber que eu sou diferente, que eu tenho talentos diferentes. É simples assim. Foi só olhar para isso, a crença se dissolveu. O vídeo que eu cheguei a levar um dia todo para editar, hoje eu faço em 15 minutos. Simplesmente simples, fácil. As coisas vêm, elas fluem, eu consigo fazer e eu continuo mais ativa do que nunca, criando simultaneamente 4, 5 projetos e pauleira, potencial em tudo que eu tenho que fazer, e a vida começou a fluir de um jeito diferente, porque eu simplesmente reconheci que havia um disco rígido rodando dentro de mim. Se esse conteúdo te interessa, se isso é bacana, se você se identifica com esse tipo de vocabulário, se isso acrescenta na sua vida, se inscreve no canal, deixe seu joinha, compartilhe se isso pode acrescentar na vida de alguém que você conhece. E vamos embora dar continuidade nesse processo de crescimento, desenvolvimento e sendo cada vez melhor, dissolver essas barreiras, essas crenças, esses padrões que não funcionam na nossa vida, para ser o melhor de cada um de nós. Gratidão.